E o Zé Elias, hein, fiel, que tá elogiando muito o Marcelo Paes pelas contratações pontuais nesse início de temporada. Pedro Milans, Gabriel Paulista, Caio César, Matheus Pereira e talvez falando do Flamengo, volante. E se liga também na análise do Zé Elias, do Zinho, tá muito bom esse corte. Deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma informação do Coringão e comenta se você tá gostando ou não das contratações do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Boa noite a todos. O meu destaque, William, vai pro trabalho do Marcelo Paes, né? Pontualmente, vai buscando um aqui, já liberou o Ryan lá pro Rian lá pro Fortaleza, tá olhando pro Alan, que não fechou com o São Paulo, um primeiro volante, tá montando, né, um time completivo, o Torres saindo, chegada do Gabriel Paulista, se vai jogar todos os jogos ou não, trazendo jogador lá do mundo árabe, mas tá trazendo, pelo menos para montar um elenco um pouco mais forte do que era o ano passado, né? Nos últimos 2 anos o Corinthians jogou com 11 jogadores e aí uma variação às vezes de 2 ou 3 jogadores que entravam e tal, e aí você vê o trabalho, né, para justamente qualificar o elenco, dar possibilidades do Dorival administrar, porque esse ano vai ser bem complicado, várias competições em alto nível. E o Corinthians tem aquela pressão que, né, os clubes, nós sabemos que é uma pressão diferente muito por conta da sua torcida. Né? E o Dorival falou que já vai fazer um rodízio aí. É o Coringão. E começando com o Dorival Júnior. Eu queria falar do Gabigol, mas tudo bem. Não, posso te dar um plazinho do Gabigol daqui a pouco. Mas vamos aí com o Corinthians. Tá bom. E o Dorival Júnior falou aí sobre rodízio, sobre a expectativa dele aí de mexer nessa equipe. Vamos lá. Nós não temos outro caminho. Nós jogaremos quinta, 2 dias e meio depois, uma partida contra um clássico. Então, nós não temos outro caminho. Não tem condições de jogadores que estão voltando com tão pouco tempo de recuperação, de uma teórica férias, estarem jogando em sequência. Fatalmente vai acontecer na segunda, na terceira ou na quarta rodada situações de lesões. Então, a partir de amanhã a gente começa a ter uma avaliação mais segura dos atletas e a percepção daquilo que possamos ter para o jogo da quinta. Muito bem. Em cima desse rodízio aí, Ozinho, vale essa contratação do Caio César? Porque a gente não tem muita informação assim do Caio César, mas o negócio para o Corinthians foi dentro daquilo que eles estão esperando. Ou é empréstimo, jogador sem custo, e foi um empréstimo sem custo, né? Tá aí até para ajudar a gente, Zinho. Jogos no Al Hilal, 37 jogos, 4 gols, 5 assistências, foi revelado pelo Curitiba, emprestado ao Vitória Guimarães, depois foi para o Al Hilal, participou do PAN de 2023, é o tradicional ponta-direita, jovem ainda, hein? 21 anos, tem muito para crescer na carreira, Zinho. Isso aí é uma boa notícia, jovem, né? Vem para compor elenco, para dar essas opções, já que não tem condições de contratar jogadores que estão aí, titular, que já são reconhecidos, né? Que a gente acredita que quando chega assim o impacto, né? E a perspectiva é do cara chegar, pegar a camisa e ser titular, tá difícil, né? Pela condição financeira. Então, assim, é apostar, é uma aposta, é um garoto ainda, sai muito jovenzinho. O Dorival sabe trabalhar com esse tipo de jogador, precisa ter opções, como ele falou aí, vai jogar muitos jogos no início de temporada com os jogadores ainda não estão preparados, a parte muscular, né, não está preparada ainda para uma sequência tão grande de jogo, aí que vem contusão, aí que vem problema. Infelizmente vai ter que ser assim pelo ano, né, pelas competições que o Corinthians tem pela frente. Mérito do Corinthians, venceu a Copa do Brasil, então está com uma competição importantíssima, que é a Libertadores, que daqui a pouco começa também, porque já vai começar o Brasileirão, e aí você tem que ter peça de reposição. E aí vai buscar essas opções que aparecem, que o mercado te dá essas oportunidades. Tem outros jogadores aí na mira do Corinthians, né? Se não me engano, o Alan, né, que está com dificuldade para ir para o São Paulo, já o Corinthians já tem também o interesse, enfim. É a oportunidade que tem. O Marcelo está trabalhando muito e está mapeando esse mercado para isso, para dar mais opções para o Dorival, ter uma certa quantidade de jogadores. Claro que não vai pegar qualquer jogador. Então, um rapaz jovem, tem velocidade, joga pelo lado do campo, jogador que o Dorival gosta, que recompõe, que ajuda na marcação também. Então, acaba sendo útil para aquilo que o treinador deseja durante a temporada.
Pois é, rapaz. E o Caio César, é bom lembrar que o Corinthians já estava monitorando esse jogador, né? Estava de olho, tinha a questão do transfer ban e tudo, e agora a coisa se encaminha. Até no nosso site, o espn.com.br, a gente tem a matéria aí do André Hernan e do Felipe Silva, dando como certo já, o Corinthians encaminhando a contratação do atacante Caio César do Al Hilal, então a ESPN apurou aí que as partes já estão finalizando a documentação e trocando as minutas aí contratuais, ou seja, a coisa já caminhou. Você acha uma boa contratação, Arden? Eu acho, me agrada bastante a contratação do Caio, é um menino de 21, vai fazer 22 anos agora em fevereiro, é um menino que vai crescer ainda bastante. E acho que, para além do jogador, acho que a função que ele exerce em campo é muito importante para o Corinthians, que no ano passado, acho que há uns 2 anos, o Corinthians não tem um jogador que exerce essa função, né? Como jogador de lado de campo, um cara que em um jogo específico pode até começar como titular, a depender da característica do adversário. O Dorival é um técnico que gosta muito de adaptar o seu time a quem ele vai enfrentar e a maneira de jogar, ele tem essa leitura tática, né? Ele, o Lucas Silvestre principalmente, que comanda boa parte dessa parte tática do trabalho da comissão. Então, eu vejo com bons olhos a contratação. É uma contratação, as contratações do Corinthians, para falar do todo... eu quero entrar no todo. Elas são contratações que não vão colocar o Corinthians no patamar de um time que vai brigar as 38 rodadas pelo título do Campeonato Brasileiro. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas são contratações que vão fortalecer o elenco para que em jogos decisivos, em jogos de Copa, você possa jogar com seus 11 titulares sem desfalcar tanto assim, primeiro, o seu titular, porque no ano passado, se o Corinthians tivesse um jogo no domingo, um outro na quarta-feira, jogos decisivos, um jogo decisivo na quarta-feira e um jogo de Campeonato Brasileiro no domingo, o Mateuzinho tinha que jogar os dois. Ou então você ia ter que improvisar. Agora isso já não deve mais acontecer com a chegada do Pedro Milans. Se você tem esse jogo de domingo, o Campeonato Brasileiro, você pode colocar o Caio César para você preservar os seus três principais jogadores lá da frente, né? O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Então, assim, eu acho que são contratações que fortalecem o elenco do Corinthians para fazer o básico no Campeonato Brasileiro, e o básico no Campeonato Brasileiro muitas vezes já te garante uma vaga na pré-Libertadores, ou às vezes até na Libertadores, dependendo do que acontecer, né? Esse G6 que vira G15 praticamente, ou você cai ou você está numa competição continental, e uma Copa do Brasil, por exemplo, se você tem sempre os seus 11 à disposição, vamos colocar os 11 do Corinthians na mesa. Não bate diferente com quem? Talvez não, com os 11 do Corinthians são muito bons, já falei aqui, os 11 do Corinthians são muito bons. Tanto é, o Corinthians foi campeão na Copa do Brasil. Pronto. Ganhou a Copa do Brasil. É isso? Ganhou a Copa do Brasil. Tá ótimo, eu acho que pro Dorival, tirando o Cruzeiro, está ótimo. Tirando Cruzeiro e Palmeiras. Para um time saindo do transfer ban, um time que se você está praticamente garantindo ao Dorival que ele vai ter um time para jogar as Copas. E no Campeonato Brasileiro, você não vai passar sufoco. Você não vai improvisar o Gandula de segundo volante. Sei que eu acho que no final das contas, né, Zinho, antes de passar para vocês, acho que no final das contas, Zinho, é isso que precisa, é reforçar o elenco. O Corinthians não adianta o cara achar que o Corinthians vai contratar jogadores mirabolantes, caríssimos, vai vir outro Memphis. Porque essa janela já foi, né? Isso aí já foi, já era. E o Corinthians foi bem naquela janela, hein? Veio o Corinthians foi bem naquela janela. É que apertou aí financeiramente, mas assim, fiz até uma certa loucura ali. Mas assim, o Corinthians não vai contratar jogadores desse perfil. O Corinthians vai no mercado pegar jogadores livres ou que venham por empréstimo. No caso do Caio César, inacreditavelmente, eu não sei nem como é que foi essa negociação, o Al Hilal não vai cobrar nem pelo empréstimo. Você vai pagar o salário do Caio César, mas nenhum empréstimo o Corinthians vai ter que pagar. É um negócio, é um baita negócio mesmo, ainda mais se ele jogar muito bem. Mas assim, vai fortalecendo. Agora, Zinho, perfil de contratação, Caio César, Pedro Milans. Aí são jogadores que precisam do crachazinho, né? Aqui pelo Brasil precisa do crachazinho, né? Não passa no teste do Burger King? Não passa no teste do Burger King. Se gritar o nome dele, ninguém... Não sabe. Aí você tem o Matheus Pereira, que vem do Fortaleza, né? Tem mais um, tá me fugindo aqui. O Gabriel Paulista, obrigado. O Gabriel Paulista também pra zaga. O Gabriel Paulista é um pouco mais conhecido, né? Ok. O Matheus também que jogou no Fortaleza. O Matheus também no Fortaleza, até o Gabriel talvez um pouquinho mais até. Mas enfim... É um indicativo, porque em outros clubes chegam jogadores assim, ou em outros momentos do Corinthians, fala, diretoria maluca, quem é esse cara? De onde vem? Que negócio é esse? Pô, um jogador assim... Mas parece que sob a batuta, né, do Marcelo Paz, isso ganha isso parece um estado do profissionalismo. Não, o cara está com um scout bom, os caras estão indo bem no mercado, os caras estão sendo cirúrgicos, pontuais...
Você acha que mudou? A presença do Marcelo Paes muda a visão que se tem sobre as contratações feitas no Corinthians? Não, acho que assim, tirando o Walter e o Reinaldo, vocês acompanhavam todos os outros jogadores que fizeram a campanha maravilhosa do Mirassol, que fez o Mirassol classificar na fase de grupos da Libertadores? Claro que não. Então, assim, é oportunidade. De repente o cara não tá no radar, assim, da imprensa, da torcida. Vou dar um outro exemplo. Pelo menos pra mim, tá? Eu vou vestir a carapuça. Vai lá. Vocês conheciam o Igor Jesus antes dele chegar no Botafogo, assim, que ele era esse atacante que chegou à seleção brasileira e hoje está na Premier League? Eu, particularmente, não tinha um acompanhamento profundo conhecimento, e não. sabia que o Igor Jesus Vovozinho, ia arrebentar no Botafogo como arrebentou. Posso confessar para você? Então é uma oportunidade. Desculpa, Zé. Vai lá. Vou passar a palavra para você. Eu quero dizer isso, é que o Marcelo está buscando, mapeando, tem os caras que fazem esse trabalho de scout, vê, analisa, vai buscar tudo que o cara vinha fazendo. Pode ser que com um custo baixo, de repente esse cara chegue aqui no sistema tático que é bom, nos 11, como o Arden falou que o Corinthians tem bom, e eu e o Zé, a gente vem falando isso a todos os programas, os 11 titulares do Corinthians, bem fisicamente, encara qualquer outro time. Não dá para encarar um campeonato brasileiro de pontos corridos, porque não vai jogar todos os jogos, mas no mata-mata encara. Então eu acho que assim, o trabalho é esse. Desculpa, Zé. Não, é que quando você perguntou do Igor Jesus, eu ia falar que eu o conhecia, porque assim, o empresário do Igor Jesus, o Jefferson, foi meu companheiro de amador no Corinthians. Nós jogamos juntos dos 10 anos de idade até o profissional, né? Então, ele sempre conversava comigo e tal, por isso que só do Igor Jesus, os outros, não. Podia ter falado a galera do Mirassol... Mas ele não chegou com a badalação. Não, lógico. Com a badalação não, isso eu concordo. Ele chegou no Botafogo com aquelas pegadas. Esse cara vai ser o... Não, isso não. Mas assim, ele sempre... É que o Jefferson é meu amigo, nós éramos muito juntos, né? Eu e ele, nós somos praticamente irmãos e eu tenho muitas histórias com ele, do avô, assim, é um cara, é irmão. Um cara que se precisar de mim, 2 horas da manhã, ele pode me ligar que pode contar comigo. E ele sempre falava, porque o Igor Jesus veio do Curitiba. Sim. E o Igor Jesus o César, de alguma forma, também veio de lá, né? Começou e o Igor lá. Jesus foi o carro dele de empresário, né? Então ele sempre fala, pô, Zé, esse menino é bom, esse menino é assim, tem uma família, tem moleque pé no chão e tal. Então por isso que eu, só respondendo porque o Zinho perguntou, né? E eu acho assim, eu concordo plenamente com o vovozinho. Quando você tem essa oportunidade, você está num lugar onde ninguém te conhece, você vai jogar num Corinthians, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, mesmo que você não seja conhecido, mas a oportunidade que te dá, que te abre, né? Claro. Vamos dizer assim, você não tem, muitas vezes você não vai ter a dimensão do que você jogar num Corinthians, num Palmeiras, num Flamengo, num Botafogo, pode lhe proporcionar. Você tem 1001 possibilidades. Agora tem que estar preparado para aquilo que pode acontecer em relação à cobrança, à expectativa, porque esses clubes eles cobram demais, né? O Caio César chega, vai ser uma... eu falei no começo do meu destaque, né, sobre como o Marcelo está trabalhando bem em relação a isso. Ele está sendo pontual. Por quê? O Romero saiu. O cara que muitas vezes... Mas o cara que cobria muitas vezes essa posição pelos lados do campo, seja... poderia ser marcação, ajudando na marcação lateral, sendo o cara que ia na linha de fundo e segurava a bola, tal, que era o Romero, não tem mais. Então, assim, eu vejo um pouco nessa... Quando o Romero chega jovem ao Corinthians, um pouco de poder se desenvolver ao longo da sua carreira, né? E o Corinthians está dando essa possibilidade a ele, né? Mas era tudo, né? Agora, mesmo ninguém conhecia, ou poucas pessoas tinham ouvido falar, e às vezes o contexto favorece muito o jogador. Ele foi um menino que foi para Portugal por empréstimo, foi contratado, aí ele foi para a Arábia, né, para o Al Hilal, e agora está voltando, e assim, se 10 pessoas conhecerem, para ele tanto faz, porque às vezes o jogador é o que o Zinho estava falando. Chega sem expectativa, e para ele a oportunidade da vida dele, o contexto pode ajudar muito, que é um menino que vai entrar, eu imagino, né, na boa.
Ele não vai ser titular, ele não chega com essa expectativa, com Não, essa sim, pompa. é. Muito diferente, por exemplo, e aí eu acho que muda muito a abordagem em relação do que o Corinthians vinha fazendo, do Tales, que você acabou de citar. O Tales, ele não chega para ser titular, mas havia uma expectativa muito grande em relação ao Tales de entrar e não resolver, mas pelo menos ajudar ou manter o nível. E ele começou bem. Tales ele aumentou essa mágico, expectativa, né? E aí depois caiu. Porque também eu acho que em vários momentos foi utilizado da maneira errada o Tales. Ele não é o jogador que foi, né, para atuar naquela função específica. Né? O Tales nunca foi um driblador, um cara espetacular. Ele sempre foi um jogador diferente, acho, do que foi utilizado. Nunca foi ponta de velocidade, articulador, etc. Enfim, eu acho que o contexto pode ajudar o Caio. Eu acho que tem uma outra coisa aí, Zinho. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, notícia que pode facilitar o impeachment de Casares, hein? Já. Facilitar é engraçado. Engraçado para quem quer o que o Casares quer, porque o Casares não é nada engraçado, né? Zinho, o momento do Corinthians, né? Parece que tirou uma carga um pouco, né? Tinha uma questão de transfer ban que, claro, outros podem aparecer, o Corinthians precisa administrar isso. Tem uns 4 aí que podem pintar e o Corinthians precisa administrar. Mas você tira o transfer ban, você ganha um título, né, de Copa do Brasil importantíssimo. Tudo melhora no ambiente. A relação ali com o Dorival dos jogadores já era boa. O título colabora para isso mais, para aumentar a confiança no treinador e na relação ali entre o que foi feito. Te parece que agora, então, fica um momento ideal? Talvez fosse no começo do ano passado, jogadores como o Caio César, aquele momento que o Corinthians é eliminado da Libertadores, depois da Sul-Americana, jogadores como o Caio César, até mesmo o Milans, até mesmo o Matheus, que veio do Fortaleza e tal, que já é um pouquinho mais experiente e tudo, não teriam talvez a mesma paciência, às vezes, do torcedor, o mesmo tempo, a mesma tranquilidade para conseguirem desenvolver o trabalho? Com certeza. Você foi muito feliz. É isso mesmo. O ambiente é muito propício para esses rapazes chegarem e poder mostrar o seu talento, o seu futebol, aproveitar a oportunidade, porque é um Corinthians esportivamente em paz, esportivamente. O treinador com tranquilidade para trabalhar. Você sabe que o futebol para treinador muda muito rápido essa situação. Mas nesse momento, o Dorival está com moral com a torcida, os jogadores estão num estado de confiança para executar, para jogar, não tem medo de errar. Vem de um título, vem de uma campanha muito boa, está na Libertadores. Há um ambiente bom. A chegada do Marcelo substituindo o Soldado, que poderia gerar uma crise, aí quando vem um cara com uma imagem boa, né? Porque vem de um trabalho bom no Fortaleza, independente do Fortaleza ter caído, mas assim, o trabalho dele como presidente, né, foi muito bom, colocou o Fortaleza num patamar bem alto. Então isso tudo traz esse ambiente que, para esses caras que estão chegando, você entra num time que vem com uma estrutura montada, você não vem com aquela responsabilidade, chega e você tem que resolver na hora. O torcedor tem mais paciência. O cara entra aos poucos, vai ganhando a confiança, o ambiente está bom, os atletas os recebendo bem, o treinador, que é um cara que a gente conhece, né, a índole do Dorival com a sua comissão técnica. Então, assim, é o melhor momento para a chegada desses caras. Você chegar com um time em crise, o time brigando para não cair, meu amigo, você chegou, errou, o primeiro passe já é vaia. Agora não é o caso do Corinthians. Exatamente. Mano, o Corinthians não vai vaiar, não. Aí o Zinho, nesse finalzinho, deu uma vacilada. Vaiar, o jogador errar o passe, começar a vaiar o jogador. Como eu já vi, por exemplo, o jogo do Botafogo, a torcida vaiando o único jogador porque errou. Eu nunca vi a torcida do Corinthians vaiar um jogador assim, ficar pegando no pé o jogo todo. Eu nunca vi. Então claro, a gente espera que o Caio César, o Pedro Milans, Matheus Pereira, o Gabriel Paulista desempenhem um bom futebol, mano. O Gabriel Paulista, eu tenho certeza que ele vai desempenhar no Corinthians, mano.
Só de ver a vontade do cara na apresentação, na coletiva ali, dá pra ver que o cara tá com muita vontade de jogar no Corinthians, ele é corintiano, então com relação a ele eu tô bem tranquilo. A idade, 35 anos, dane-se o Thiago Silva com 40. Então essa é bobeira. O lateral direito, ele realmente vai vir para ser reserva do Mateuzinho, revezar ali muitas vezes, né? Fazer aquele rodízio. É bacana, a gente não tinha lateral nenhum, tinha que improvisar Félix Torres, que já foi pro Internacional, graças a Deus. E improvisar às vezes o José Martins, até mesmo o Charles já jogou na lateral direita. Léo Maná, que era o Léo Mané, né? Que tá no Criciúma, nem sei quando volta, acho que volta no meio do ano. Então agora vem o Caio César, que joga na mesma posição do Dieguinho. Eu quero ver como que o Dorival vai conseguir conciliar, se o Dieguinho vai ter menos oportunidades, porque são dois jogadores jovens, né? Apesar do Caio César jogar no Al Hilal e tal, são dois jogadores jovens, o Dieguinho também. Então vamos ver como o Dorival vai gerenciar. Aí o cara falar que o Thales Magno jogou na posição errada, nada a ver, cara. O Thales Magno sempre jogou na ponta esquerda, sempre jogou por ali. E ele sempre foi um driblador. Não vem falar que ele não é driblador. Ele pode não ser um velocista ali também. Ele é meio lento, mas o cara era ruim mesmo, pô. Iludiu a gente no começo do ano passado, e depois desaprendeu a jogar bola, depois o Corinthians renovou por mais 6 meses. Mas é isso aí, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.